Quando um nome como Casemiro começa a circular em conversas sérias sobre reforços do Palmeiras, o primeiro impulso é entender se estamos diante de uma oportunidade real ou de uma dessas narrativas que o mercado de transferências produz com frequência para movimentar o noticiário sem nenhuma substância por trás. E a resposta honesta é que essa distinção, nesse caso específico, é mais difícil de fazer do que parece, porque Casemiro não é um jogador qualquer, e o Palmeiras de hoje não é um clube qualquer. E quando dois elementos fora do comum se encontram numa mesma discussão, a análise precisa ser conduzida com um rigor proporcional ao peso do tema. Casemiro tem 33 anos. Essa é a primeira coordenada de qualquer avaliação séria sobre essa possibilidade, e ela condiciona tudo o que vem depois da mesma forma que aconteceu na análise de qualquer outro jogador veterano de alto nível que o futebol brasileiro cogitou nos últimos anos. A idade não é um preconceito, é uma variável objetiva que afeta diretamente o modelo financeiro da operação, o horizonte de retorno esportivo esperado, a capacidade física de suportar o calendário brasileiro e a lógica de gestão de elenco que o Palmeiras construiu com tanto cuidado ao longo da última década. Ignorar essa variável em nome do entusiasmo seria um erro analítico que esse canal não está disposto a cometer. A trajetória de Casemiro é, por qualquer métrica objetiva, uma das mais impressionantes que o futebol brasileiro produziu nas últimas 2 décadas. Formado no São Paulo, revelado ainda jovem, vendido ao Real Madrid onde se tornou titular absoluto e peça central de uma das dinastias mais bem-sucedidas da Champions League moderna. 5 títulos europeus, múltiplos campeonatos espanhóis, reconhecimento como o melhor volante do mundo durante um período significativo de sua carreira. Depois veio a transferência para o Manchester United, que foi, para ser preciso, uma passagem abaixo do que sua história anterior prometia. O United estava em colapso institucional, o sistema ao redor dele não funcionava, e Casemiro pagou o preço de um ambiente que não conseguia aproveitar o que ele oferecia. Isso importa para a análise porque distingue declínio real de declínio circunstancial, e essa distinção tem impacto direto no prognóstico de qualquer contratação. Do ponto de vista financeiro, a operação dependeria fundamentalmente de qual é a situação contratual atual de Casemiro e qual seria o modelo de negociação. Se houver necessidade de taxa de transferência, os valores envolvidos colocariam essa contratação numa categoria que o Palmeiras raramente operou na história recente. Mesmo com o crescimento financeiro expressivo da gestão atual, comprometer uma fatia relevante do orçamento de transferências num atleta de 33 anos seria uma decisão que contraria a lógica de alocação de capital que o clube tem praticado com sucesso. O Palmeiras aprendeu ao longo dos últimos anos que distribuir o investimento em múltiplos atletas com perfil de valorização é mais seguro e mais rentável do que concentrar recursos num único nome de prestígio. Casemiro, nesse contexto, representaria uma quebra de paradigma que precisaria ser justificada com argumentos muito mais sólidos do que o peso histórico do currículo. O cenário que tornaria essa operação financeiramente defensável é o de chegada sem custo de transferência, com salário negociado dentro de uma faixa que não desequilibre a estrutura interna do clube. E aqui entra um elemento que raramente é discutido com profundidade suficiente. O impacto salarial de uma contratação de alto perfil não se limita ao custo direto do atleta. Quando um jogador chega recebendo significativamente acima dos demais, cria-se uma pressão sistêmica sobre toda a folha, porque outros atletas do elenco passam a usar essa referência nas próximas negociações de renovação. O efeito cascata de um salário fora do padrão pode custar ao clube muito mais do que o valor do contrato do novo contratado ao longo do tempo. Isso é gestão financeira de elenco, e o Palmeiras tem dado sinais de que entende essa dinâmica melhor do que a maioria dos clubes brasileiros. Taticamente, a discussão é onde essa análise encontra seu ponto mais interessante. O Palmeiras de Abel Ferreira opera com um meio de campo que exige intensidade física consistente durante 90 minutos, capacidade de pressão alta coordenada e transições rápidas em ambas as direções. Zé Rafael tem sido o volante de referência do sistema há anos e cumpre esse papel com uma combinação de leitura de jogo, disciplina posicional e rendimento físico que é difícil de substituir diretamente. A pergunta que precisa ser feita é se Casemiro, nesse momento de carreira, conseguiria entregar o nível de intensidade que o sistema do Abel exige de forma consistente ao longo de uma temporada completa com o calendário brasileiro. A resposta honesta é que provavelmente não, pelo menos não nos mesmos moldes que funcionaram no Real Madrid. E isso não é uma crítica ao jogador, é uma leitura objetiva sobre o que o tempo faz com qualquer atleta, independentemente do talento que ele possui. O que Casemiro ofereceria ao Palmeiras seria algo diferente do que Zé Rafael oferece, não necessariamente inferior em termos de valor, mas diferente em natureza. Seria uma presença mais de organização do que de intensidade, mais de leitura do que de marcação física, mais de posicionamento inteligente do que de disputa metro a metro. Esse perfil pode ter valor dentro de um sistema, mas exige uma adaptação do sistema ao jogador, que Abel Ferreira raramente aceita fazer. A comparação mais pertinente aqui não é com nenhum jogador europeu, mas com o próprio Zé Rafael em diferentes momentos de carreira. Quando Zé Rafael chegou ao Palmeiras, ainda tinha muito a provar e muita energia física para entregar. Hoje, após anos de alto rendimento, ele é um jogador diferente, mais econômico nos movimentos, mais dependente da leitura de jogo do que da explosão física. Casemiro chegaria já nessa fase mais avançada do processo, sem o período de adaptação e evolução que Zé Rafael teve dentro do clube. E chegar já nessa fase, num sistema que exige tanto fisicamente, é um risco real que precisa ser colocado na balança. O histórico do futebol brasileiro com esse tipo de contratação é misto, e vale olhar para ele com honestidade. Ronaldinho Gaúcho voltou ao Brasil em estágio de carreira avançado e nunca reencontrou o nível que o tornara o melhor do mundo.
Diego Ribas teve uma passagem longa e relevante no Flamengo, mas um sistema construído ao redor de suas características específicas. Hernani, Leandro Damião, outros nomes que chegaram com expectativa alta e entregaram abaixo do esperado. Por outro lado, há casos como o de Filipe Luiz, que voltou ao Flamengo e teve uma contribuição genuinamente relevante até em idade avançada. A diferença entre os casos bem-sucedidos e os frustrantes costuma estar na clareza de papel, na adequação do sistema e na motivação real do atleta pelo projeto, não apenas pelo mercado financeiro. A questão da motivação de Casemiro para essa eventual mudança precisa ser analisada com cuidado. Se o interesse em jogar no Palmeiras vier de uma identificação genuína com o projeto, com o desejo de encerrar a carreira num clube que compete em alto nível e que tem estrutura para extrair o melhor de um atleta experiente, o prognóstico é diferente do que se vier de uma decisão motivada principalmente por condições financeiras ou pela busca de uma saída confortável de um ciclo europeu que já se encerrou. Jogadores que chegam com clareza de propósito rendem mais. Jogadores que chegam porque era a melhor opção disponível, raramente entregam o que o torcedor esperava. A expectativa da torcida palmeirense nesse cenário seria inevitavelmente alta, e gerenciar essa expectativa seria um desafio institucional significativo. Casemiro tem um nome que carrega peso histórico, e o torcedor associaria essa contratação à chegada de um atleta no auge, o que ele claramente não estaria mais. A frustração que viria de exibições abaixo do esperado, de limitações físicas visíveis, de momentos em que o time precisaria de intensidade e o jogador não poderia entregar, seria desproporcional ao que a análise técnica racional justificaria. E administrar essa lacuna entre expectativa e realidade é um custo institucional que não aparece em nenhuma planilha financeira, mas que tem impacto real sobre o ambiente do clube. A leitura final sobre essa possibilidade é de que Casemiro no Palmeiras seria uma operação de altíssimo risco com potencial de retorno esportivo limitado, justificável apenas em condições financeiras muito específicas e com uma clareza de papel dentro do sistema que o histórico do Abel Ferreira sugere ser difícil de construir para um jogador desse perfil e dessa idade. Não é impossível que funcione, mas as variáveis que precisariam se alinhar para que funcionassem são suficientemente numerosas e delicadas para que a decisão, se tomada, precise ser fundamentada em informações que o torcedor comum não tem acesso, como condição física real, estrutura contratual específica e motivação declarada do atleta. Sem essas informações, qualquer entusiasmo prematuro seria construído sobre uma base frágil demais para sustentar o peso do que esse nome representa.